Muito bem, vamos então retornar a correção em algumas questões. Vamos agora para a questão de número 7. É uma questão que envolve alguns cálculos, né, algumas continhas. É uma questão um pouco mais difícil, que é a média, mas vamos enfrentar aí a questão, vamos ver como é que a gente resolve. Muito bem, suponha um consumidor com a sua função de utilidade, dada por U é igual a x1 ao quadrado vezes x2 ao cubo, onde x1 é a quantidade do bem 1 e x2 é a quantidade do bem 2. Sabendo que o preço do bem 1 é igual a 2, o preço do bem 2 é igual a 3, a renda do consumidor é igual a 500, pode-se afirmar que as quantidades demandadas dos bens são... Bom, então, quanto é? Qual é o valor de x1 e o valor de x2? O primeiro passo, diante de uma questão desse tipo, é a gente traduzir o que está aí em termos puramente matemáticos, traduzir para a nossa teoria microeconômica. Em primeiro lugar, nós temos aí uma função utilidade, vamos colocar aqui no quadro, estamos trabalhando com a questão 7. A primeira informação é essa. A função utilidade, U é igual a x1 ao quadrado vezes x2 ao cubo. Indica o quê? Indica que U, a quantidade de utilidade, a quantidade de satisfação que o consumidor obtém, vai depender das quantidades do bem 1 elevado ao quadrado vezes as quantidades do bem 2 elevado ao cubo. Ora, isso nada mais é do que uma representação algébrica, em forma de equação, de quê? De uma curva de indiferença. Isso daqui, pessoal, nada mais é do que o seguinte, olha, se a gente desenhar num gráfico as quantidades demandadas do bem x1, vou fazer aqui embaixo para ficar bem visível, ficar mais fácil aí da gente observar. Se eu colocasse isso num gráfico, as quantidades demandadas do bem x, do bem 1, e as quantidades demandadas do bem 2, e começar a atribuir valores a x1 e a x2, eu tenho isso daqui, eu tenho todos os valores possíveis para a variável U. Se eu começar a atribuir valores aqui para x1 e x2, etc., eu vou encontrar uma função. Então, isso daqui nada mais é do que representar essa função utilidade. Certo? Esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto é esse. A segunda informação que nós temos aí é o preço dos bens e a renda do consumidor. Então, nós já sabemos que o preço do bem 1, o preço do bem 1, quanto é no valor de 2, o preço do bem 2 é no valor de 3, e a renda do consumidor, quanto é o valor dela, é igual a 500. É a renda do consumidor. Isso daqui serve para quê? Essa informação serve para quê? Para a gente montar a chamada linha de restrição orçamentária, ou a reta de restrição orçamentária. Ela nos diz isso. A renda do consumidor tem que ser alocada dessa maneira. O preço do bem 1 vezes a quantidade do bem 1 mais o preço do bem 2 vezes a quantidade do bem 2. Então, pegando esses valores aqui, nós teríamos uma outra equação. 500 é igual a 2 vezes x1 mais 3 vezes x2. Basicamente, eu substituir o valor da renda e o valor dos preços. O que nós temos aí, portanto, são duas equações. Uma equação que vai mostrar a função utilidade e uma outra equação que vai mostrar a reta de restrição orçamentária. Para saber que quantidades serão demandadas pelo consumidor,
para saber as quantidades de x1 e x2, é isso que o problema está perguntando, é necessário fazer o quê? A solução qual é? É encontrar o ponto de equilíbrio do consumidor. Nós temos que encontrar o ponto de equilíbrio do consumidor. Por quê? Quando o consumidor encontra o seu ponto de equilíbrio, quando ele descobre, né, o seu nível máximo de utilidade que ele pode alcançar com essa renda, com esses preços, ele vai definir as quantidades que ele vai consumir. E o que acontece no ponto de equilíbrio do consumidor, em termos matemáticos? O que é que caracteriza ele? O que caracteriza é o seguinte: a utilidade marginal do bem 1 dividido pelo preço do bem 1 tem que ser igual à utilidade marginal do bem 2 dividido pelo preço do bem 2. No equilíbrio, nós temos isso daqui. Se nós encontrarmos esse ponto de equilíbrio, a gente vai conseguir descobrir a quantidade demandada dos dois bens, certo? Então, isso daqui nós fizemos até agora foi desenvolver o raciocínio. Toda questão de concurso em que você precise calcular as quantidades, então você já sabe que vai ter que trabalhar com isso daqui. A utilidade marginal de cada bem dividido pelo seu respectivo preço, isso aqui dá uma razão constante, tem que ser iguais. Ok? Bom, agora o próximo ponto é encontrar a utilidade marginal do bem 1 e a utilidade marginal do bem 2. É isso aqui que vai dar um pouquinho de trabalho. Por quê? É só um pouquinho de trabalho, não vai ser muito não, só um pouquinho. Ora, a utilidade marginal do bem 1 é definida de que maneira? É a variação da utilidade total quando acontece uma variação na quantidade consumida do bem 1. Olha aqui, utilidade marginal é o acréscimo na utilidade total dividido pelo acréscimo, né, na quantidade consumida. Então, olhando aqui, né, aqui para cima, né, acompanhando aqui, né, o lápis, olha aqui, ó. É o acréscimo na utilidade total quando acontece um acréscimo na quantidade consumida do bem 1. Então é isso que a gente vai ter aqui embaixo. Uma outra maneira da gente escrever isso é dizer o seguinte, que a utilidade marginal do bem 1 vai ser encontrada como só a gente fazer aqui a derivada parcial da utilidade, né, em relação às quantidades, x1. Do mesmo modo, a utilidade marginal do bem 2 vai ser também a variação da utilidade total em relação, né, ao acréscimo na quantidade do bem 2, e a gente pode encontrar também derivando a função, né, derivando a função u em relação a x2. Muito bem, então vamos ter que fazer uma derivada aqui, né? Um cálculo matemático aqui um pouquinho mais sofisticado. Às vezes, né, o pessoal se assusta um pouco. Poxa, professor, mas e agora? Vou ter que estudar também derivada, cálculo, né, integral, diferencial? Não precisa nada disso. Tá? Em economia, em microeconomia, a gente vai utilizar com uma certa frequência esse conceito de derivada. Em macro não é tão comum, é muito mais frequente na microeconomia. Mas mesmo assim, basta você saber algumas regrinhas essenciais, regrinhas fundamentais de derivação para resolver a maioria das questões de microeconomia. Então vamos dar um parênteses aqui, vamos abrir um parênteses, tá? Vamos vir para esse lado do quadro aqui e fazer uma revisão rápida aí de regras fundamentais para derivar uma função. Tá bom? São umas regrinhas básicas para você derivar qualquer função. Isso você vai precisar quando tiver que calcular a utilidade marginal, a receita marginal, o custo marginal. Na aula sobre estruturas de mercado, a gente vai trabalhar muito com esses conceitos. O custo marginal, a receita marginal, vai precisar usar derivada. Então vamos lá. Colocando aqui algumas regras básicas de derivação de funções. Regras básicas de derivação de funções.
primeira regra é a seguinte. Se eu tenho, por exemplo, uma função que me diga o seguinte, que x é igual que y é igual a vezes x, tá certo? Se eu tiver isso daqui, y é igual a vezes x. A é um coeficiente, é uma constante. Pode ser 1, 2, 3, etc. Então, para encontrar a derivada de y em relação a x, eu vou basicamente manter esse coeficiente. Essa é a primeira regra. A primeira regra é essa. Aí vamos ver exemplos, né? Vamos ver exemplos. Se eu tenho y é igual a 2x, então a derivada parcial, né, de y igual a x vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 2. Se eu tiver y é igual a 0,2x, então a derivada parcial de y igual a x vai ser 0,2. Tranquilo essa regra, né? Não tem mistério nenhum. Se eu tenho um coeficiente multiplicando aqui, então esse coeficiente será mantido. Porque a taxa de variação de y, quando varia x, vai ser dada pelo coeficiente. É isso que a derivada vai me dizer. Agora vamos a uma segunda regra. Isso aqui foi apenas exemplo, né? Vou fazer uma série de exemplos para a gente fixar isso. A segunda regra que nós vamos ter aqui é a seguinte. Se eu tenho uma função y é igual a x elevado a b, x elevado a um expoente, então para encontrar a derivada parcial de y igual em relação a x, eu vou pegar esse expoente aqui, ele vai passar aqui para baixo, vai ficar b, e aqui eu vou manter x elevado ao expoente menos 1. Certo? Observe o que aconteceu aqui. O expoente, né, virou um coeficiente. E aqui em cima, ele foi mantido menos 1. Por exemplo, aí vamos a exemplos para a gente fixar. Eu tenho aqui uma função y é igual a x elevado ao cubo. Então, na hora de fazer a derivada de y em relação a x, o expoente vira coeficiente, eu mantenho o x aqui, e ele vai ficar elevado a 3 menos 1. Então, vai ficar 3x ao quadrado. Outro exemplo, se eu tenho y é igual a x elevado à quinta, então, derivando y sobre x, o que é que eu faço? O expoente vira um coeficiente, então vai ficar 5. Eu mantenho aqui o x elevado a quanto? Elevado a 4. Então, quando eu tiver um expoente aqui, é só você lembrar, o expoente ele vai virar coeficiente. E vamos subtrair 1. Então, para essa função tivemos essa derivada, e para essa função daqui, x elevado à quinta, então a derivada foi 5x elevado à quarta. A terceira regrinha de derivação, vou apagar esses exemplos aqui. Tá? A terceira regrinha é muito simples, essa é a mais fácil de gravar. Se eu tiver y é igual a uma constante, né? Y é igual a por exemplo, eu tenho que a derivada de y em relação a x, quanto é? 0. Eu já estou dizendo que y é igual a um número qualquer, que não depende de x. Então, qual vai ser a variação de y quando variar x? 0. Se eu disser, por exemplo, que y é igual a 200, qual a derivada de y em relação a x? X pode variar o quanto quiser, y não vai ser afetado, então a derivada vai ser 0. A derivada de uma constante é igual a 0. Então são 3 regrinhas fundamentais. A derivada, né, de uma função. Quando tiver um coeficiente aqui, o coeficiente é mantido. Quando tiver um expoente, um número que é um expoente, ele vai virar coeficiente e vai subtrair 1. E quando tiver apenas um número,
uma constante, então a derivada de uma variável em relação a outra é zero. Tá? Com essas 3 regrinhas básicas a gente resolve boa parte dos problemas. Mas vamos treinar um pouquinho mais. Vamos treinar agora um caso aqui um pouco mais sofisticado. Digamos que nós tenhamos aqui y é igual a 4 mais 3x mais 5x ao quadrado. Nós temos essa função aqui. E eu quero encontrar a derivada parcial de y em relação a x. Como é que y vai se comportar quando x tiver variações? Então aqui, como eu tenho somas, eu vou ter que fazer 3 derivadas aqui. Primeiro, a derivada de uma constante, quanto é? 0. Certo? A derivada da constante aqui é 0. Aí eu mantenho aqui o sinal de mais. Agora eu vou derivar y em relação a 3x. Eu tenho só um coeficiente. Então, a derivada disso aqui vai ser 3. Perdão, vai ser 3. Mais, agora eu tenho um coeficiente, eu vou manter esse coeficiente. Eu tenho um expoente, 2, que vai vir aqui para baixo. E vou manter x elevado a quanto? 2 menos 1 é igual a 1. Então vai ser igual a isso daqui. Então o resultado vai ser o quê? A derivada, nesse caso aqui, vai ser quanto? 3 mais 10x. Tá certo, pessoal? Esse tipo de cálculo a gente vai precisar fazer quando tivermos, por exemplo, uma questão de custo total e a gente quer encontrar o custo marginal. A gente vai ter que usar esse tipo de cálculo. Se eu tiver a receita total e quero saber a receita marginal também, vamos precisar fazer essa conta. Mais um exemplo. Mais um exemplo aqui. Eu vou deixar isso aqui no quadro. Vou fazer um exemplo aqui um pouquinho mais complicado. Eu tenho uma função agora y que é dada por 3x ao quadrado mais 2 vezes z. Atenção. O que é que essa função tem de diferente? Eu tenho 2 variáveis independentes, né? Eu tenho uma variável dependente e ela depende de 2 variáveis. Então, nesse caso, eu posso encontrar tanto a derivada parcial de y em relação a x, como eu posso também encontrar a derivada parcial de y em relação a z. Tá? Por isso que se chama derivada parcial. Se eu quero encontrar a derivada parcial de y em relação a x, eu vou fazer de conta que z é um número, que z é uma constante. Porque o raciocínio é esse, né? Se eu quero descobrir como são as variações de y quando x varia, eu estou partindo do suposto que z não varia. Então, z é uma constante. Eu vou tratar isso daqui como se fosse um número. Então, nesse caso, eu teria, aplicando as 3 regrinhas básicas, a minha variável que eu estou derivando agora, né? Estou derivando em relação a x, então vai ser 3 vezes 2 vezes x. Mais, isso aqui tudo é constante, então vai ser igual a 0. Então, o resultado disso vai ser 6x. E se eu tiver agora, eu quero derivar em relação a x, eu quero derivar em relação a z. Então, eu quero ver como é a variação de y quando z varia. Então, eu vou supor que x é constante. Eu vou supor que x é um número. Se eu estou tirando a derivada de y em relação a z, isso daqui, portanto, é um número, é uma constante, a derivada disso aqui vai ser 0. E mais, agora sim, eu estou derivando em relação a z. Então, eu vou manter o coeficiente. A derivada disso aqui vai ser igual a 2. Ou seja, quando nós tivermos 2 variáveis,
a gente precisa ter o cuidado de saber, estou derivando em relação a qual delas a outra será considerada constante. Mais um exemplo. Depois desse exemplo aqui que eu vou dar, a gente vai conseguir resolver a questão. Estou percorrendo esse caminho aqui um pouquinho longo, mas é porque eu preciso que vocês entendam bem a lógica aqui dessa derivação, para a gente poder resolver essas questões. Se eu tiver, por exemplo, uma função y é igual a 3x ao quadrado vezes z elevado ao cubo. Se eu tenho uma função desse tipo, eu tenho, olha aqui, uma variável dependente e duas variáveis independentes. Então eu posso tanto encontrar a derivada de y em relação a x, como eu posso também encontrar a derivada de y em relação a z. Atenção agora, né? Se eu vou considerar a derivada de y em relação a x, então eu já sei que z, ele é o quê? Um número constante, não está se modificando. Só que ele está